Salve galera, do qual eu sou pegado Alexandre. Estamos aqui no Teatro 18, terminando de gravar uma entrevista muito bacana com uma galera que faz teatro interessante que vocês vão poder conhecer a partir de terça-feira. Estou aqui para dar um recado para vocês que esperaram e aguardaram pela segunda parte, a parte final do LGBT em Pauta, que foi ótimo, teve uma série de discussões muito quentes. Vocês vão curtir amanhã, às 10 horas da manhã será publicado a segunda parte, a parte final. Agradecer a Anderson, agradecer a Caio, agradecer a Luísa, a Tatiana, a Romilson, a todo mundo que participou nesse processo de produção desse evento que foi maravilhoso. E em junho, julho, estamos chegando na Liberdade. Tati, pode esperar, a gente tá indo aí. Da faculdade, batendo biela e dizendo como é que o mundo vai ser perfeito, nunca vai ser. Existe violência policial indiscriminada? Existe. Mas só que você não pode dizer que a mesma causa que leva o policial a agredir uma abordagem um menino heterossexual é a mesma causa, ou que a violência é a mesma. Ou que o problema da violência, ou que o problema não é ou que o problema não é a homossexualidade ou a transexualidade, mas sim a violência policial. O problema é também a percepção que não só o policial, como também as pessoas que estão no entorno têm daquele indivíduo. Porque eu vou te falar uma coisa, se tiver tendo uma agressão, por exemplo, se um policial homem, hoje em dia, agride uma mulher em uma abordagem, tem uma comoção. Tem porque eu já presenciei, tem comoção popular. Agora, se um policial homem heterossexual agride uma transexual, não tem comoção nenhuma. Mas se o Bruno não tem comoção, quando ele agride um homem também, né? Mas a questão é essa. Mas o único a questão é você dizer o que é mulher e o que não é mulher. Não, mas não é você, eu estou falando desse tipo de pensamento. Quando o meu tipo de pensamento aqui foi o seguinte: o fato de eu estar ampliando essa coisa para a questão da violência não significa que eu esteja menosprezando a casualidade ou menosprezando o fato dela ser negra, da Verônica ser negra, ter sexual. Não estou menosprezando isso. Eu estou falando que essa coisa não pode ficar restrita a isso. Ela precisa ser ampliada. Mas são duas frentes por isso. São duas frentes. Claro que são. É claro que eu acho que a gente precisa legitimar a reivindicação da minoria. Claro. Ou seja, porque é agravável ainda mais quando se trata de transexual. Porque existem suas especificidades. Mas acho que a gente não pode deixar de mão também o briga universal. No sentido de que a gente briga pelas cotas, quando a gente tem cota, a gente fica quietinho. Eu nunca vi que conseguiu se cota brigar pela universalização do acesso à educação básica de qualidade. Não tem briga por isso. Exato. Mas A discussão exatamente tinha que ser isso. particular. Porque E aí, como você falou, Porque essa as discussão minorias específica, ali, ó. essa discussão específica, Exato. ela já foi, ela já está aí. A discussão mais ampla não se fala. E aí é interessante porque é o seguinte, e aí quando trazendo a questão da mídia, de que aquilo ali é significativo para essas minorias, porque essa minoria alienada que acha que está sendo representada porque está sendo vista. Né? A ideia do status de celebridade como algo que me representa. Eu estou ali como todos os outros estão representados. Eu não estou preocupada se eu estou representada na lei. Eu não estou preocupada se eu posso sair na rua 3 horas da manhã sem ser estuprada. Eu estou preocupada de aparecer ali mais efetivamente, diário e cotidianamente. Então, a ideia da conquista de direitos via espetacularização, né, responde a uma demanda de uma massa alienada, que não está discutindo uma coisa mais ampla. Né? Então, por exemplo, quando eu falo dessa questão de rever a educação, então é menos trabalhoso e menos custoso e menos problemático para o Estado permitir certas inserções ali, né, na televisão, no programa, na novela, no beijinho selinho, que não é nem uma demonstração de afeto mais efetiva, do que eu pensar em como resolver a questão da homofobia, de como eu tentar melhorar a percepção do público, resolver essa questão na sociedade. Né? Como, por exemplo, é muito mais complicado eu criar condições de todo mundo ter um acesso de educação básica de qualidade. Complicado e não é estratégico, porque o Estado não quer o povo educado. Pelo menos no Brasil, historicamente, não tem sido isso que aconteceu. O governo, o Estado, ele não quer a população educada. Mas quer para consumir. Aí não precisa de educação, precisa de dinheiro. Aí chega no quesito que ele falou sobre os Estados Unidos. Se você pegar o que é hoje mídia de massa nos Estados Unidos, fazer um paralelo com o Brasil, não muda muita coisa. O que é funk aqui é trap lá. O que é futebol aqui é futebol americano, beisebol, basquete lá. Agora, a cultura de compras é a mesma coisa. Agora você vê que a luta é diferente, porque se em Salvador tivesse um
dia de Betamor para cada negro morto já não tinha mais nada de necessidade. Nada. Eu costumo dizer que no Brasil a gente nunca vai ter uma guerra civil. Porque está todo mundo passivo. Não, e nos moldes do que a gente vê, né? De uma forma mais ampliada, como você propõe, né? De uma preocupação mais ampliada nas coisas, justamente por causa dessa fragmentação. Né? Assim, eu entendo que é perfeitamente legítimo o que você traz, e eu defendo isso com relação às formas, por exemplo, de que é necessário sim dizer que a raça é um fator que entrava o acesso a determinados espaços, assim como é necessário dizer sim que a violência policial se agrava no caso dos transexuais. Isso é legítimo, isso a gente sabe, isso a gente precisa continuar batendo, mas a gente precisa ampliar também. Porque assim, por que não vai ter guerra civil? Porque cada um está preocupado com a sua vida. Eu não vou brigar mais para a educação de qualidade porque eu já tenho uma cota com os homens sexuais. Engraçado que a discussão. Né? E eu não vou para uma briga mais ampla de uma. Aquilo de 2013 para mim foi um ensaio muito incipiente do que não ia chegar em lugar nenhum mesmo. Porque estava muito mais naquele momento fascista, né? O povo vestindo camisa da seleção. 2013 nem tanto, agora 2014 sim. O povo com camisa de seleção também. Aí é do sentido daquilo. E só para finalizar, uma guerra civil no sentido de uma reivindicação ampliada de tudo, como queria ser em 2013 não foi, né? Não se consolida porque as pessoas estão ali fragmentadas nas suas pautas. Gostaria de fazer algumas ponderações. É bom criticar, é bom ampliar, unificar, mas assim, um professor meu, o Sérgio Guerra, ele sempre discutia isso na sala de aula. A disputa por espaço. É bom você criticar Jean Willis, é bom você colocar os pontos fracos do Jean Willis, da Érica Cocai e do pessoal que está lá, é ótimo. Mas eu penso assim, ruim com eles, pior sem eles. Porque, de qualquer forma, é uma disputa por espaço. Eu acredito assim, que é uma disputa por espaço. Você pode criticar o discurso de Jean, mas também tem algumas propostas deles que são boas. Agora, assim, eu não sou do pessoal, não sou do PT, não sou fã de Jean. Acompanho porque levanta a bandeira também LGBT lá em Brasília. Então, você não via isso muito forte antes. Então, a questão que eu falo de disputa por espaço é a visibilidade. Se não existisse um Jean para você criticar, entendeu? Se não existisse... Você só tem um Jean, porque eu acho que é isso. Outras pessoas poderiam se colocar e se candidatar. Exato. Quem é publicamente gay em Salvador, que vai assumir uma bandeira gay, vai ter o apoio do movimento. O pau que o Elcrete tomou, não que eu acho que seja a melhor vereadora do planeta, mas o pau que o Elcrete tomou no movimento gay, uma violência, você não vê, por exemplo, o Bispo Marinho tomar pau de Irmão Lázaro, que vai tomar pau de Thieron, que vai tomar... Só um minutinho assim, ó. Essa semana aconteceu uma coisa contra os policiais, os professores lá em Paraná, não foi? Foi estardalhaço, todo mundo, porque é governo do PSDB, tal. Aconteceu a mesma coisa ontem em Goiânia, governo do PT. Ninguém falou nada. Pra mim, esse tipo de ponto de vista parcializado, pra mim, é insignificante. Por que eu não apoio o Jean Willis? Ele nunca apoiaria. Porque Jean Willis, não é porque ele está lá falando de homossexualidade, bandeira gay, blá blá blá, que eu acredito que ele me contempla. E também, principalmente, porque eu não relego as minhas responsabilidades a um deputado, um vereador, um prefeito, um presidente. Eu estou inserido numa sociedade que é governada por essas pessoas. Não tem para onde correr. É isso, acabou. Eu tenho que dar o meu jeito. Eu não sou o tipo de pessoa que fica esperando uma lei vir me assegurar e me proteger quando eu estiver na rua à noite. Eu faço a minha proteção. Porque se eu não fizer, eu sei que se eu for recorrer à polícia, se eu levar porrada na rua de um homofóbico, eu for chamar a polícia, é capaz de me bater mais. Então o que acontece é o seguinte. Voltando para essa questão de Jean Willis ser tomado pau ou não, Jean Willis é um cara que entrou numa dessa que agora a esquerda, né? Que PT para mim já não é mais esquerda, não existiu. Que entrou numa agora de ressignificar personagens históricos para a homossexualidade. Para mim, o nome disso é mentira. É mais ou menos o que o Luiz Mostra está querendo fazer com o Zumbi dos Palmares ser gay. Ou Che Guevara, ele saiu vestido de Che Guevara é um cara historicamente homofóbico, e vim falar que a gente pode inventar nossos heróis. Ou seja, mentir em cima da realidade do personagem histórico, que foi Che Guevara. Ou então, esse bando de piada maluco que pega e sai reproduzindo, vamos virar Cuba, não sei o que de Cuba. Fidel Castro perseguiu homossexuais.
implantação da Revolução Cubana? Ninguém sabe disso. Ninguém quer saber disso. O que importa é uma bandeira partidarizada. É uma coisa esquerda versus direita, Bahia versus Vitória. Tudo uma infantilidade. Ele está muito naquela coisa da disputa de parecendo quando você é uma criança, está no jardinzinho de infância, e menino não gosta de menina. Nem menina gosta de menino. Por uma razão que você não sabe qual é ainda. Então, assim, os direitos que, na minha opinião, aqui no Brasil, nunca se conquistou direitos, se conquistou favores. Os favores que foram concedidos para João Williams, os favores que foram concedidos para as mulheres, os favores que foram concedidos aqui no Brasil, para qualquer que seja a classe que se diga oprimida hoje, não são direitos conquistados que mexem diretamente nas prioridades de quem está ali concedendo esse direito. Mas porque não tem coletivo, porque se você não... Mas por você exemplo, você disse que Jean não se representa. Mas qual é o pensamento, por exemplo, que lhe representa? Então, como é que você diz isso dentro de uma organização pública? Porque assim, quando você se comporta de uma maneira, você se comporta, me perdoe a expressão, como se fosse um alienado, porque você não entende que você está num coletivo, e que a gente não age sem coletivo. Isso que você falou da mídia. Mas hoje as pessoas abordam um policial... quando ele vai bater numa mulher, hoje existe esse constrangimento que isso é mediado pela mídia. Você tem campanhas massivas contra isso. E o que eu acho que é favorável dentro do beijo gay, a gente inclui dentro da complexidade, porém, isso é uma ponte para uma mediação que o movimento social, por exemplo, que o movimento gay não faz. O movimento gay não conversa com o homossexual da favela. Você acha que o movimento gay que puxou a bandeira de Verônica... Porque quando você fala isso, você concorda com o ponto de vista que o Luiz fala sobre a Verônica. A gente não olha, a gente pega mártires, Verônica é um mártir, mas a gente não olha para a complexidade disso, como você falou. A esquerda gay ama Cuba, mas a esquerda gay não fala do genocídio homossexual em Cuba. Então a gente fica criando esses pequenos ícones para mascarar outras coisas, e acontece isso e ninguém representa, como você falou. Então ninguém quer se juntar em coletivo. Quem quer se juntar em coletivo é quem odeia gay. Se junta em coletivo. Você não gosta de gay, vai matar gay, vamos virar todo mundo parlamentar. E aí a gente vai interferir como você acha que... Esquecem das particularidades Mas dele. aí, Esquecem da picuinha. E o que os oprimidos não fazem. Mas Exato, aí, o que os você oprimidos se falou, comportam quando como você você. Olha, eu sou da sociedade, isso não vai mudar, já Já não fica aí. representa. Não me representa, não vai ficar. Não, deixa eu falar uma coisa. O que vocês estão falando é uma coisa que não condiz com a verdade aqui em Salvador. Aqui em Salvador. Porque você fala que quem se junta, quem não gosta de gay para bater gay, para matar gay. Mas também tem gay, tem mulher, tem preto que se junta para bater esse pessoal, para matar esse pessoal também. Aqui em Salvador. E eu te falo que eu conheço essas pessoas. Mas isso seria positivo, agir da mesma forma? Mas é isso que eu tô Porque falando. eu Você não tá... acredito na transcendentalização do ser humano. Eu não acredito nisso. Assim, eu acredito... Ó, existem pessoas... o nome desses grupos são muito chatos. Que é uma vertente do skinhead. Na verdade, se você for pegar a história dos... Se você for pegar... Se você for pegar... Oi? C-H-A-R-T. Se você for pegar a história do skinhead, ele nasceu na Jamaica. Então, tudo que aconteceu na Inglaterra industrial foram distorções. E, na verdade, o que o neonazi e o nazista nunca foi o que o skinhead foi. O skinhead, na verdade, ele foi muito estereotipado. E tanto a cultura scan quanto o skinhead. E hoje em dia, eu por ter dialogado com muitos movimentos eu dialoguei com o pessoal. Assumidamente homossexual, nunca escondi de direito homossexual, eu dialoguei com as pessoas. E quando você sai dessa zona de conforto e dessa coisa da democracia representativa, na qual você acha que é ali no parlamento que você está sendo representado e que é ali que as decisões que vão realmente interferir na sua vida estão se dando. Quando você sai daquilo ali, vai para a rua, para movimentos autônomos de verdade, que não tem ligação com partido nem com nada, e que você vê que a coisa não é bem assim. Por quê? Porque esses grupos, na verdade, que saem aqui no Campo Grande de noite para bater em neonazi, que está querendo bater em travesti, é quem faz segurança de travesti, não é o policial. Ou a lei que João Williams está querendo, ou a educação que estão fazendo na escola, ou a conscientização que estão pensando. O mundo que a gente tem é isso. As pessoas que a gente tem no mundo são essas. Não adianta ficar aqui dentro da universidade sonhando com os bandos de teletubbies dentro do planeta, dizendo que agora está tudo bom, vamos viver em paz, vamos dar as mãos e construir uma ponte em nós.
Eu acho que isso é feio, você acha que isso... que isso não funciona. Eu acho que isso Não funciona, isso é. Não é lei natural. Acho que isso é um movimento de pequena dissidência, sabe por quê? Mas é a partir das pequenas dissidências. Não, mas não, porque assim. Você está colocando uma coisa que a gente está discutindo aqui, que é... Chegou a discutir, mas não chegou a aprofinar, que é o seguinte, a gente vive hoje uma crise profunda de valores e uma crise de representatividade, mas não estou falando... Aí quando você coloca valores, já fodeu tudo, porque quando você coloca valores, você já traz com isso, valor é um conceito de moral, de ética, que hoje em dia... Não, porque quando você fala assim, perdemos valores. Não, Quem foi que tinha colocado esses valores antes de mais nada? Esses valores que a gente coloca a palavra em perdeu. minha boca, não. Crise de valores de uma forma mais... Crise de valores, Genésio, tem os seus valores, você não tem valores. Mas suas. Você não perdeu, mas eu estou falando de Mas você. são seus. Eu estou falando, na verdade, Quais foram esses valores perdidos? A gente vive uma crise de perda de valores. Que valores foram perdidos? Eu acho que você primeiro precisa ter um pouco de calma. Primeiro, calma. Calma. Deixa ele se Não, expressar eu um tô pouco. calma só quando tenta tirar meu lugar de fala. É porque eu tô querendo. Ninguém tá tentando tirar seu lugar de fala, mas é porque não quando adianta você achar. Não, é porque assim, ó, Ele quando se você comporta passa... como essa coisa desse tipo assim, olha, eu acho que o mundo funciona azul e o mundo funciona azul e pronto. Só que a gente não é assim. Se você acha que esse comportamento... Não é isso. É o seguinte, a partir do momento quando você começa a tratar a opinião de outra pessoa como se fosse uma coisa meio que imatura, porque você acha que o consenso, que o que está aqui imposto, tanto na universidade quanto fora da universidade, é o que é o bom senso ou consenso, você acaba meio que deslegitimando o Eu povo. acho que assim, eu acho que tem um momento assim, a gente tem, eu não sei, pelo menos eu não... Não, mas eu não me ofendo, porque senão... Mas é isso, não é Esse isso. comportamento Eu acho que a defesa. gente emitia uma... Inclusive, eu acho que em alguns momentos eu até concordei com você. Mas assim, não estou nem dizendo... O fato da gente discordar, a gente não nos deslegitima. Exatamente. E uma outra questão. A sua fala, ela, como você fala, tirar meu lugar de fala, eu entendo o lugar de homossexual que tem que conviver com essa tensão, esse perigo, esse ter que se defender, porque não tem a quem recorrer. Então, é uma fala um tanto quanto ressentida nesse sentido. Assim, eu tenho que dar do meu jeito, porque sou eu sozinho e o Estado não me ampara e eu não tenho para quem recorrer. Então, eu compreendo isso, que a sua visão é decorrente desse lugar. E que, portanto, você defende isso. É como a sua fala se traduz um pouco naquilo. Vocês não estão nesse lugar. E querem falar do que não sabe. Entende? Não, mas quando ele fala Eu assim... penso diferente dele. É isso, mas quando ele fala assim, você não está na minha pele e você não tem condições de opinar sobre isso e você vem com uma fórmula pronta do que se fala teoricamente. Eu acho que também não é por aí, porque você está numa visão um pouco assim, individualista da E coisa, ele, no e sentido ele assim, acaba, eu não se tenho o que você perceber, inventar. você acaba, desculpa interromper, se perceber, você acaba reproduzindo o discurso de quem você critica. Porque eu conheci na minha infância, tinha algumas pessoas da minha família que eram do PT, né, conscientizadas, e tinha um discurso assim: nós somos esquerda, nós prestamos, o que está aí é o que não vale nada, é carrochana. E quando eles chegaram no poder, eles reproduziram, de certa forma, a mesma coisa do que eles criticavam. Então a questão é, para mim, todas as frentes de luta são válidas. Para quem não tem nada, para mim, todas as frentes de luta são válidas. A frente radical, que é o que você, de certa forma, representa, a frente diplomática, a frente teatral, até a frente da farsa, para mim é válido, porque para quem não tem nada, você tem que agarrar todas as oportunidades e tentar unificar. Porque existe uma hierarquização de seres humanos. Existe o homem, e aí vem homem hétero, ocidental, cristão, branco. E vai descendo. Aí se você já é hétero, mas você é preto, já desce. Se você É a briga por espaço. se você é homem hétero, mas você é do candomblé, mas você já desce. Então se você é homem negro e já é gay, já desce mais um pouquinho. Se for transexual, Mas se você é Agora, mulher... homem negro e gay, podre de rico, você... Não estou Não falando que necessariamente. necessariamente todos, mas que se você tem dinheiro, Não necessariamente. porque hoje em dia o que media as relações é isso. Sim. Mas eu também não quero... Mas eu já vi casos, deixa eu falar, eu já ouvi casos, entendeu, de pessoas próximas a mim, com dinheiro e Que nem foram por preconce- isso que foram, sofreram não deixaram de ser preconceito. discriminadas. Acontece, Tomaram mas- porrada da polícia com o carrão lá, mas chamaram porrada da Você polícia. acabou de citar aí, de exemplificar aí, uma crise de valor. Porque dinheiro... Porque não necessariamente, claro, e não necessariamente a crise de valores. Porque todo mundo tem que ser franciscano. Não, cara. Deixa
Deixa eu terminar. Isso é muito cristão. Não, mas deixa eu sou. Não, mas esse Mas falando assim, sobre- mas deixa eu. Você acabou de falar aí, não, se Questão você de for que negro, vertente? se você for negro, hétero e rico, aí a coisa é diferente. Ou seja, você acabou de exemplificar aí uma crise de valor. E quando eu comecei a falar aqui de crise de valor, eu não necessariamente falei de crise de valor moral. Eu estou ampliando aqui, falando de crise de valor social. Moral também. Moral também, porque todo mundo tem a sua conduta moral. Eu não estou falando Existem da valores vigentes na sociedade não determinada época. determinada época. Exato. Eu não estou falando da É disso que eu estou falando. eu não tô- Estamos revendo tudo isso. Eu não estou Exatamente. aqui colocando que existe valor maior ou Melhor, menor. Não, existe uma crise de valor. O que você está, na sua visão pessimista diante dos movimentos sociais e da representatividade política, é um fato. E esse pessimismo é uma expressão. É coletivo e é uma expressão dessa crise de valores. Quando eu falo que é uma crise de valores, é de que as pessoas não se sentem mais representadas por aqueles que disseram que podem te representar. E quando alguém diz que pode te representar, você fala, eu não acredito em você, é porque os valores dela não correspondem aos seus. Mas é dessa crise de valor que eu estou falando. Dentro Eu tô do falando da crise próprio de valor. movimento. Dentro do próprio movimento. Ó, Eu tô trazendo falando um dessa. pouquinho para 2013, como você falou. Você estava falando 2013. Aí, trazendo para essa questão. Que une o JS, o JC, blá blá blá, combativo, PT, PSOL, blá blá blá, combativo. Vamos pra rua, vamos. Aí teve a última manifestação, de todas as últimas manifestações que foi lá na Graça, que o pessoal do JC estava dando voltas no Campo Grande, segurando as bandeirinhas deles junto com a UNE, porque quem não é visto não é lembrado, e o que esse pessoal quer é isso, é construir carreira política em cima de porrada que os outros levam. E aí o pessoal mesmo autônomo, vamos descer e vamos pra Graça. Chegando na Graça, a primeira atitude é quebrar a Hyundai. Vamos quebrar a Hyundai agora. Pegou, jogou uma pedra, quebrou uma vidraçaria lá, deu 200 mil de prejuízo. Aí o que foi que aconteceu? Um amigo meu apanhou tão pouco do policial no beco ali que chegou na delegacia na sexta lá em Brotas, desacordado, sem memória. Acordou sem memória, sem saber nem quem era. Uma amiga minha, Débora, que é filha de policial, ela é filha de um policial da Corregedoria Civil. O militar pegou pelo cabelo, empurrou a cabeça contra o vidro da viatura, puta vagabunda, agora vou te mostrar quem é, que não sei o que, blá 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 blá. Apanhou presa também. Nenhum dos representantes do movimento social, da coletividade, da representatividade estava nessa hora. Só os vagabundos baderneiros dos Black Blocs, Baby Bloc, aqui em Salvador não tem Black Bloc, tem Baby Bloc. Os guris de 13, 14 anos querendo pagar de Power Ranger. Mas o que é que acontece? Quando foi a hora de dar entrevista e quando foi a hora de ir para frente da delegacia, estavam todos lá. O JC, o JS, todo mundo com cara de ofendido, todo mundo com cara de mortificado, de nossa, isso aí é muito injusto, não sei o quê, mas na hora do pau todo mundo correu. Hoje em dia, o que eu percebi, de tudo isso que eu vivi, não só naquelas manifestações, mas aqui também na faculdade, quando eu estava graduando, minha percepção de vida, assim, hoje em dia, me levou a esse ponto de vista que algumas pessoas dizem que é pessimista, mas eu considero um pouco mais como realista. Eu não espero que um congresso, que um movimento, que uma pessoa me represente. O que eu acredito é o seguinte, o mundo que a gente vive é esse. Ponto. O mundo que a gente vive é esse. Dentro dessa realidade aqui, como é que você vai se apresentar para essas pessoas? Como é que você vai se comportar ali dentro? Você vai esperar que alguém traga a solução? Não vai tentar mudar? Pode tentar, mas a gente sabe que aqui no Brasil não muda. Porque aqui no Brasil são concessões. Aqui no Brasil Isso é naturalização. Pior que o pessimismo. É desse jeito, não vai mudar. Não vai aqui no Brasil são concessões. Sabe por que aqui no Brasil são concessões? Porque quando você tem o primeiro sinal de mudança brusca, uma forma de revolução, por exemplo, que o discurso geral é aquilo que a Globo diz e que é o vandalismo, é a baderna, o vandalismo é a baderna. Agora em Betamor também é vandalismo, é baderna para algumas pessoas, mas as pessoas estão meio que entendendo mais ou menos o que é. Na França, quando você tem uma manifestação cedo, é o ativismo, mas é o ativismo assim. Se você estacionou seu carro no
você é rico, se você trabalhou 200 anos para ter aquele burro usado, aquele carro vai ser queimado, vai ser quebrado. E isso é ativismo. Lá, pra gente aqui, isso é ativismo. Aqui é vandalismo, é baderna. E assim, a gente tem que... Não adianta, nós aqui somos uma roda de pessoas que temos um pouco mais de esclarecimento, eu não gosto dessa palavra, mas tem um pouco mais de conhecimento. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de frequentar a universidade, a gente está tendo a oportunidade de estar em lugares como esse debatendo, mas a sociedade não é feita para esse tipo de gente, porque esse tipo de gente ainda não é maioria. A sociedade é feita para a maioria, que está até hoje arrasado porque o Bahia não ganhou do Ceará. Mas é isso que eu acho que você não considera, deixar você concluir, que é um avanço, não vou deixar você falar. Mas assim, o que eu acho, assim, cara, assim, não é nem, tipo, eu sempre converso muito com o Romilson quando a gente reflete sobre um tema que a gente vai escolher para debater, é justamente isso. O fato da gente estar discutindo aqui nesse lugar é fruto disso. Eu sou fruto do movimento social, eu sou fruto da esquerda. Por mais que eu discorde de muitas coisas da esquerda. Mas uma coisa que você, assim, né, que muita gente fala e acha que o panelaço, que panelaço teve ontem? Qual foi o panelaço que teve ontem? Então a gente acha que a mídia, que a imprensa tem um poder maior que não tem. Dilma teve 56% do voto. Então não é todo mundo que acha que concorda, mas é aquilo que a gente estuda, você estudou isso em comunicação, que é a coisa a pessoa da opinião envergonhada. Tá todo mundo lá contra os terroristas, não terroristas, mas na hora de votar, você vota em quem? Você vota em Dilma, mesmo Bolsa Família, que tá chamando ela de descarada lá, de falando isso aqui, mas na hora de votar, ele sabe qual é o número que vota, porque ele quer garantia. Por isso que, assim, eu faço a defesa, eu sou republicano, acredito, eu me inspiro muito nas coisas que acontecem dos democratas. Eu sou republicano no Brasil, mas democrata nos Estados Unidos. O republicano nos Estados Unidos é o que é a parte conservadora. Eu acredito nessa Constituição, porque se não fosse assim, a gente não estaria aqui discutindo nesse patamar que é fruto de um monte de gente que Eu luta. acredito que ele vota no 13, vota ou qualquer um que seja, e até, assim, a desconscientização, eu acho que é muito mais um trabalho de marketing do que feito do que uma consciência. Eu acho que você menospreza muito. Eu acho problemático, Caio. Eu acho que Porque quando você diz que é. Quando você diz é eleito quem tem o melhor marketing. Agora deixa eu falar. Eu acho assim, que eu penso da seguinte forma, quando você diz que no Brasil não ocorreram, não foram conquistas, foram concessões, eu acho isso problemático, porque você desvaloriza a luta de muita gente. A luta das mulheres, a luta do movimento negro, a luta dos ribeirinhos, a luta dos indígenas. Sabe por quê? Porque sem luta nem concessão existe. Sabe por quê? Como é que existe a concessão? Quem está no poder vê que o bicho vai pegar, vê que ele vai ser retirado do poder, e aí começam as concessões. É parecido com o que aconteceu na Inglaterra. Sabe por que na Inglaterra não aconteceu uma Revolução Francesa com derramamento de sangue? Porque quando a nobreza viu que ela ia ser tirada do poder, ela começou a conceder, casou com burguês, que a nobreza não trabalhava. Então quem sustentava? A nobreza eram os burgueses, eram os profissionais liberais. O que acontece? Vamos casar com os profissionais liberais, vamos dar título de nobreza, vamos abrir um parlamento, a gente não perde o poder, nem que seja o poder representativo, né? A gente fica representando, fazendo teatro, os parlamentares, os burgueses mandam, mas a gente não perde o nosso status. Mas foi fruto de luta. Na França chegou a ter derramamento de sangue. No Brasil, concessão, mas para haver concessão, ninguém consegue. O sangue de Verônica. Com o povo assim, de braço cruzado, não. Até para haver concessão é fruto de luta. Entendeu? Então tem que haver essas ponderações. Para mim, todas as frentes são válidas. Tem que haver uma atenção social. E às vezes fica parecendo, desculpe, não quero te ofender. Às vezes fica parecendo que você tá, que eu já fui assim, síndrome do cão vira-lata. Tudo que acontece no Brasil não presta, é farsa, né? Mas você viajou aos Estados Unidos, você viajou até a França, você conversou com as pessoas lá, você pesquisou, você tem uma convivência, para você saber, você vive a realidade do exterior, para você saber que lá foi luta, foi conquista realmente, aqui foi concessão. Será que lá também não foi concessão? Não, você falou uma coisa, trabalhando com turismo, conversando com muita gente de fora, uma coisa que eu achei até interessante, quando eu trabalhava no Pelourinho eu via muito mais isso, e agora a gente tem muito mais. Que parece um ressentimento, mas os europeus, quando a gente começa a conversar com eles sobre política no Brasil, a primeira coisa que eles falam é: vocês nunca tiveram uma guerra, vocês não sabem o que é ficar sem comer, vocês não
sabem o que é passar semanas atrás do quilo de sal e lançar. Vocês não sabem o que é isso. Então vocês. A gente, assim. Será que os pobres miseráveis Ele não sabe o que é pegar e está sempre viajar, né? Ó, eu vou te falar uma coisa que eu vi no programa. Será que os pobres miseráveis não sabem? Não. É porque a gente diminui a nossa Nós vivemos numa guerra sem Qual é a nós voz? temos pena de morte. Qual é a voz do pobre miserável nas definições das políticas públicas, por exemplo? Porque quando você tem uma guerra instalada no país, essa guerra ela vai interferir na vida de todas as pessoas, independente da classe social. Então, as marcas que aquela guerra deixou vai estar ali, tanto na classe média alta, nos ricos, e ainda mais quando são conflitos dentro do país, são conflitos internacionais. Você tem uma cicatriz que está ali permeando todas as camadas sociais. Quando você tem um pobre que não tem o que comer, é como a gente aqui, um bando de pãozinho de suco e ali fora uma mulher que não tem o que dar para comer com seu filho. E ninguém daqui está meio que se importando. Essa é a sua. Deixa eu falar uma coisa em relação aos europeus. Olha só. Os europeus, quando falam assim, vocês nunca vão mudar porque vocês nunca tiveram uma guerra. Não louvou a Os guerra, né? europeus, eles, na sua formação social, eles iniciaram inúmeras guerras. Talvez seja, a sociedade europeia talvez seja a que mais patrocinou e fomentou guerras no mundo inteiro. Fora da Europa, inclusive. Cruzadas, neoimperialismo na África, na Ásia, Brasil. Na Ásia, né, com o neoimperialismo tanto na África quanto no Oriente. Então, assim, é um povo que vê na guerra várias coisas. Uma delas é a oportunidade e vê na guerra algo como uma elevação da sua autoestima. A Primeira Guerra Mundial, só para te dar um exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a ceder ganhando. Se bem que uma guerra ninguém ganha, todo mundo perde. Mas, à frente de uma guerra, ela foi obrigada a ceder, deixando a Alemanha numa crise absurda, gente passando fome. A Europa toda passava fome, mas a Alemanha passando uma fome, uma crise econômica miserável, que perdurou durante mais de 20 anos. O Partido Nazista, pelo Partido Socialista, Nacional Socialista, com uma agenda para atrair os trabalhadores e vencer as eleições frente ao grupo comunista, né, para deixar o Partido Comunista de lado, que o Partido Comunista perdeu. O Partido Nazista veio com a promessa seguinte: nós vamos elevar a autoestima do povo alemão. Nós vamos elevar a autoestima do povo alemão. Sabe o que está acontecendo agora? Vem acontecendo desde 2012, essa crise na Europa, uma crise econômica, o que fez com que vários grupos não nazistas voltassem a aparecer, crescer e foram eleitos agora na Ucrânia, escolhidos para governar a Ucrânia. Por que isso? Porque a Europa não suporta viver com sua autoestima baixa. Não suporta. E toda vez que ela tem uma autoestima baixa, ela diz o seguinte: é preciso ter uma guerra. Porque culturalmente existe uma questão, o povo europeu tem uma certa afeição pelo conflito, uma certa afeição pela guerra. Ou não? Você acha que o povo europeu não conquistou nada? Eu acho que isso é um pouco também daquela coisa cristã de vocês de bonzinho e malzinho. Isso é uma coisa, sabe por quê? Porque eu não falei com o general. Eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de conversar com o general ou com alguém que estava lá, alguém que lucrou da guerra. Geralmente existe esse sentimento de identificação. Mas com as pessoas que eu converso, não é como se fosse um orgulho da guerra. Quando a senhora que me falou isso, tantas outras pessoas me falaram sobre isso. Não é falando, vocês não sabem o que é uma guerra, batendo no peito e dizendo aqui eu sei o que é uma guerra. Não. Vocês não sabem quão devastador pode ser uma guerra. Ela falou, você não sabe o que é você passar semanas atrás de um quilo de sal para comer e não achar. Detalhe. Mas porque ela falou isso, não denota isso. Não, ela falou isso, a gente estava conversando sobre política no Brasil. Falando sobre qual a percepção que ela tem aqui no Brasil. E foi justamente, foi na época justamente dos protestos, que foram até meio que bem vangloriados lá fora, os protestos do Brasil.
por razões também que não são tão Eu espontâneas fico assim. sempre Mas a quando questão- o europeu diz a percepção que ele tem do Brasil. Mas é porque... necessidade dos mas- brasileiros de saber a percepção do É, europeu. mas, não, E as mas- proteções que eles fazem, Sabe gente, por que a bora necessidade? falar, Deixa eu eles te falar proteção por que a necessidade, econômica, uma porque série de coisas. eu Você falou com um turista, você falou com um cara Você que fala da vive, Europa como exemplo. que vive, tá vivendo mas ali será naquela, que é exemplo? na Crimeia, você falou com um cara que vive na Crimeia, que sabe o que é aquilo, o cara que vive Não, em... peraí, Pelo amor de deixa eu- Deus, o turista, o cara vem pro Brasil e aqui, diz eu tô assim, defendido. a mesma coisa, vocês americanos são capitalistas. deixa eu te falar. Deixa eu terminar aqui. Não é uma visão minha, é uma visão defendida por vários historiadores, Inclusive pelos marxistas. Porque assim, eu vou te falar uma coisa. Eu não queria nem chegar nesse ponto de falar sobre Marx, que pra mim Marx é um falastrão. Pra mim Marx é o seguinte de Marx e Bakunin. Quem era que tinha as costas quentes e quem era que tinha dinheiro para que alguém pudesse imprimir, pudesse divulgar? Marx. Então quem foi Bakunin? Só um velho bêbado louco que ficou preso alguns anos na Sibéria, depois morreu por falta de vitamina C no corpo. Enfim. Mas nem vou chegar nessa apunhetagem acadêmica. Porque que teremos vocês fazem. outros em pauta para falar sobre isso. E você Essa apunhetagem acadêmica. Não. Mas aí o que acontece é o seguinte. Quando a gente fala em guerra, quando fala em ser humano, enfim, a questão da competitividade não é algo que é exclusiva do europeu. E que o europeu é que é assim, que trouxe isso pra gente, porque a gente até antes dos portugueses chegarem aqui, os índios eram quase criaturas descidas do céu para aqui do chão pequenininho. Porque não existia nenhum tipo de atrocidade dentro das aldeias indígenas. Não, mas é porque a visão que fica é aquela coisa de crente, de gente que acredita nessas coisas. Nessas coisas frágeis demais. Essas coisas de... Exato, você fala como se estivesse discutindo com o povo da JS, que está dizendo Marx ao céu, vivo a universidade popular. O que fica parecendo Essa. é que tem um pouquinho e tem Não, mas a gente não está falando disso. Não, mas fica parecendo que você mesmo falou que Não é ficar Mas parecendo. olha o elogio que você faz Isso é ao uma povo característica europeu. do povo europeu, assim como o brasileiro tem uma eu característica não do estou americano. fazendo elogio ao povo europeu. Eu não estou dizendo que porque eles têm uma guerra, eles já se passaram por guerra, eles são melhores do que a gente. O que eu estou dizendo, que a mulher me falou, é que a gente não sabe o que é guerra, a gente não sabe o que é uma guerra. Não, mas ela não sabe o que é pegar a estação Pirajá, ela não sabe o que ela fazer na agulha até vir pra cá, sabe? Porque ela é um turista, ela vive, ela só é turista porque ela vive desse luxo que ela tem. Você citou a Dentro do que a gente tem hoje, como a democracia representativa que a gente tem, sem conflitos internacionais dentro do Brasil, por mais que a gente tenha fugido para a organização pirata, pagando caro, há uma possibilidade, mesmo que ilusória, de que isso acabe. Porque você pensa que se um dia eu conseguir eleger alguém que me represente, se alguém vai melhorar. Não penso nisso, eu trabalho para isso. Eu acho que a minha militância Quando você social. tem uma guerra instalada no seu país, Eu não acho que a guerra. você fica de braços atados, você pensa. Eu não acho que a guerra é uma situação. Você vê a guerra como uma possibilidade de solução. Mas olha só, Vocês falam, porque geralmente as pessoas se apegam às polêmicas. Elas nem terminam de ouvir a frase toda, aquela parte mais polêmica é a parte que é rebatida. O que eu estou falando é o seguinte, não é uma questão de a guerra ser uma solução. Eu estou falando da diferença entre você ter um estado de miséria social aqui no Brasil e você ter um estado de guerra ou miséria social. Porque quando você... Não, eles são muito porque é o seguinte, quando você tem uma democracia vigente, mesmo que seja toda essa parte, né, das pessoas acreditam, você tem uma esperança de mudança um dia. Quando você tem uma guerra, você está de mãos e pés atados. Você sabe que aquilo só vai mudar quando a guerra acabar, você ganhando ou você perdendo. E geralmente a Mas você população também tem civil... esperança. Não. Não, Mas você tem porque o esperança. civil não está lá lutando. O Mas civil não Mas está... quando ele coloca a visão da senhoria na política, eu acho que é muito uma não estava lá na conversa, não sei o surgimento dessa fala, mas me parece muito essa uma crítica direcionada ao Brasil, no sentido de dizer assim, vocês não tomam providência para mudar esse estado de coisas. Exatamente isso. Então o que acontece? O que eu observo é o seguinte, vocês passam por toda essa miséria, de pegar essa pirajada, ficar com dente na parede, sem ter o que comer, né? De ver essas pequenas guerras diárias, essa miséria social instalada, de pagar imposto, tudo isso que a gente reclama e fica esbravejando, e não efetivamente partir para uma ação mais efetiva. Né? E aí, acho que isso casa um pouco com aquilo que eu digo, que eu não
gente que vai sentar aqui comigo hoje para eu dizer o que é que eu quero efetivamente. Não tinha. Ela isso é que o que apareceu ali. Quem colocou a pauta do movimento foi Dilma quando da televisão dar a resposta do que ela achava que ela podia responder. Então ela disse que voltou atrás na PEC, não sei quanto, também 237, eu acho. PEC 37? 37. Enfim, mas naquele momento ela disse que ia brigar para que não fosse efetivado, não sei o quê. E aí a coisa da reforma política. Então, ela chegou lá, enquadrou o que supostamente era a reivindicação de um movimento que não colocava na sua pauta. E dizia, vocês estão reclamando aí, mas o que eu acho que é que vocês querem é isso aqui. Mas aí, quando eu digo, voltando para aquela coisa do que a mulher falou, existe muito essa visão romantizada de que o brasileiro é cordial. A ideia da cordialidade do Brasil. Né? O brasileiro é desorganizado e analfabeto político. Isso é outra coisa. A gente não tem articulação para organizar o movimento mais ampliado. E a gente não tem uma cultura política. A gente não aprende, a gente não estuda lei, a gente não estuda política desde a quinta série. E a política que se estudou é a educação moral cívica para enquadrar e domesticar os corpos. Não era formação política para nada. Então, assim, são contextos diferentes. Aí é que vem essa questão de que aquele contexto lá é de que eu não sei como é que funciona a educação lá, eu não sei qual é o currículo que as crianças estudam, mas, assim, essa fala dela traduz num lugar, primeiro, de superioridade, porque a gente está muito mais organizado, mas a gente também tem mais de um ano de existência. Nós nem sempre foi assim. O que ficou parecendo discurso dela é o seguinte: nós estamos melhores porque nós tivemos guerra. Exato, mas não é. Você tem que comparar com o que eu falei que, assim, não estou falando de uma ideia de civilização, eu estou falando da ideia de uma sociedade que já teve muito mais embates e que foi aprendendo ao longo disso. E que a gente também não gosta muito disso, mas que é verdade. A gente é uma sociedade recente comparativamente à Europa. Não que a gente não já tenha apanhado bastante para ter aprendido e aprendido a se articular, mas o fato é que não aprendeu. Então a gente tem essa dificuldade, primeiro, do analfabetismo político, de saber bem o que é política, de ser para isso, de não ter essa coisa de uma cultura política, de amadurecimento para sentar para discutir as coisas, porque a gente só briga quando aperta no nosso carro. Né? Então, essa coisa de só se solidarizar pela causa do outro. Não, eu quero dizer que a minha é pior. Quando tem discussão sobre doença, eu estou mais doente do que você. Então, há uma reivindicação disso. E aí eu acho que isso dela é nesse sentido. Vocês estão aí apoiando todo dia, não faz nada. E você não tem essa cultura, vocês são pacíficos, vocês são. E aí é que entra essa visão romantizada em relação ao brasileiro, que não é nossa só. É a visão que foi vendida para fora. E que lá fora eles têm a ideia de que a gente não é um índio que vive na mata. Né? Que são pacíficos e que É a percepção do público brasileiro. que o imperialista que vê o povo selvagem que foi destruído pela civilização. É uma coisa bem. Gente, eu acho que a questão dessa. Só a questão da movimento 2013, eu acho que é porque é uma visão um pouco parcial mesmo. Porque assim, é explícito que se você tem uma protesto, da magnitude que foi acontecendo na época que eu entrei, todo mundo lá reunido, marchando para onde esse evento estava acontecendo, não era simplesmente algo corrido. O protesto mais Isso nem eu tenho feito isso. Não, 2013. A crítica do povo brasileiro é essa. Na Copa das Confederações. O que aconteceu ali estava explícito. O que aconteceu ali era uma manifestação contra a Copa do Mundo. Que começou com o Não, passe livre. Mas começou o primeiro passe livre. Não há. É porque a gente tem esse romance pelas manifestações. Eu acho que A gente acha que é aquela coisa Não acredito que fosse. romântico. Você vê o que foi o movimento lá em São Paulo? Foi do quê? Quando eu fui, eu não fui pensando que eu ia. Eu sou bem sincero. Eu não fui querendo mudar nada. Eu fui para jogar uma pedra, jogar uma pedra no negócio. Porque é uma coisa minha. Eu queria Eu fui ir. para ter contingente, porque eu precisava ver. No Brasil a gente nunca tem isso. Uma vez que tem, vamos lá o que está acontecendo. Porque a gente sabe como é o brasileiro. É porque é isso que você falou, na alfabeto político, é tudo, isso é verdade, gente. Mas o que podemos fazer para ajudar a mudar isso? Eu acho que é muito social. Eu acho que você ajuda quem não quer ser ajudado. Não é assim. É porque a pessoa não teve oportunidade. Aí você vai lá e começa com uma pessoa que estudou a vida toda do Sartricol. E ela vai lhe falar para você. Mas eu acho que. Mas a educação, muitas vezes, da opinião da elite, é para ver o mundo e a posição dele naturalizada como normal, nem sempre. Mas aí também vem a questão das buscas individuais. Mas assim, para encerrar o LGBT em pauta, porque teremos outros em pauta, espero vocês aqui, vamos discutir também a questão da mulher empreendedora,
segurança pública e negritude, outros assuntos serão batidos, então vamos marcar, vamos reunir novamente o Em Pauta. Hoje é o LGBT em Pauta, uma outra conversa. Então, para concluir, minha impressão nessa questão, voltando ao assunto da expressão do afeto LGBT, uma coisa é o que a mídia mostra, outra coisa é o que o público LGBT passa no shopping, na Barra, trazendo para Salvador. Piorou ainda nas periferias, que ninguém nem se ousa a dar um abraço ou a pegar a mão, que a violência na periferia é muito mais séria. Inclusive, quando você geralmente assume sua homossexualidade, geralmente o público LGBT, quando assume a homossexualidade ou a transexualidade, ele é espancado, é xingado, geralmente é expulso de casa. Então a realidade é bem outra do que da classe média, do que a mídia mostra, né? Que não abordamos aqui, mas teremos outras oportunidades e que cada um possa fazer a sua fala final. Deixa cair por último, falou. Exato, e vamos ter a conclusão com o Varal e Caio falar e o Varal faz no. Diga aí, Luiz. Não, eu quero agradecer o convite do Lúcio Alexandre aqui. Eu sou do aluno. Que ano foi? Foi 2000. Não vou ter idade. 2007. Agradecer o convite de Alexandre aí também, que foi colega, assim, momentos de discussão árdua, momento como esse, assim, discussão árdua com professores e tal. Eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante. Eu acho que mais do que passeatas, é preciso haver discussão para que a gente não tenha movimentação acéfala, amorfa, sem qualquer espécie, sem pautas de tudo, até futebol no M13. Volta fulano de tal, vai ser técnico não sei da onde, né? Protesto contra o rebaixamento do time tal, tinha essas coisas. Eu acho que o debate ele é importante, tem que ser rotina entre os que podem debater, os que querem debater. E que esse debate também, eu acho que esse debate precisa ser levado a quem não tem a oportunidade de ter esse tipo de conversa, essa oportunidade. Porque hoje quem está pautando os debates é a televisão. Dentro da casa, né, de famílias que não têm acesso a outro tipo de informação, internet, enfim, informação mais dinâmica. Quem está ditando, quem está ditando a reunião é a televisão. A televisão, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, são esses veículos que estão dizendo o seguinte: olha, hoje nós vamos falar sobre isso, e sobre isso que você vai ter que ouvir. Porque na televisão você não tem a volta do discurso, você não tem com quem falar. Né? Você apenas ouve. E somos fruto desse tipo de debate, um debate que é proposto pela televisão e que só a televisão diz. E aqueles que estão lá dizendo, falando sobre um determinado tema, todo mundo concorda com o que está sendo dito ali. Não há debate na Rede Globo onde tem alguém que diz assim: olha, eu não concordo com isso. Quando tem, um programa curto e assim, quase que. E chamamos quem não deveria, né? Tem aquela coisa assim. Então, eu acho que esse debate precisa lugar, não ficar restrito, nesse local condicionado. A nossa ideia era ser na rua, mas como eu tinha falado com vocês no início, a gente entende também que é importante, como o Romeu falou da casa, voltar aqui e conversar. Ou trazer pessoas para cá, ouvir essas pessoas, não sei. Mas Porque acho que a gente é esse debate. Não, a gente vai ampliar, né? Mas é como a gente não teve essa discussão. A nossa discussão é com quem se diz gay que está incomodado, sabe? Se você é gay e está incomodado, vá lá e diga, bora discutir. Porque é muito fácil essa coisa da representação. Quero que você fale, por favor. Eu também gostaria de agradecer, né? E ele foi justamente na sugestão que eu queria fazer, porque eu moro na Liberdade, que é um bairro popular, um dos mais negros, se não mais, não sei se Peru também, né? Que era. Mas assim, a gente percebe muita falta dessas coisas, desses bairros. E a gente tem pensado em algumas coisas também nesse sentido. E eu, se efetivar, eu gostaria, inclusive, já de deixar o convite
Eu faço meu trabalho de formiguinha todo dia, dando aula, porque eu sou professora, né? Mas eu acho que sim, há uma necessidade de a gente ampliar e estender isso para outros lugares. Sobre a temática, eu gostei, acho que, assim, um dos indícios de que a coisa foi boa é porque eu saí daqui angustiada e querendo ficar discutindo mais aqui uma hora, né? Apesar da gente não ter ficado restrito, né? A temática, eu acho que trouxe vários elementos de política, que enriqueceu demais. Né? E a coisa de sempre ter as visões estarem bem acirradas, assim, é interessante porque cresce, porque você argumenta, você repensa certas coisas que você traz aí, né? Já como um repertório cristalizado. E eu gostei muito. Né? Então, me chamem mais vezes. E vão lá na Liberdade. A gente vai, vamos marcar sim. Diga aí, Caio. Eu queria agradecer mesmo, né? Gente, qualquer coisa, queria comprar Yakult na minha mão, é mais barato. Tem que deixar o contato na Yakult, onde é que acha. Nem trouxe a Mas é isso, o negócio é grátis, né? Eu acho assim, eu acho que é interessante mesmo fazer assim. É uma visão minha. Eu não estou mais no momento de me importar muito com o que as pessoas estão achando, se é pessimismo, se não é. É uma visão minha, eu não acredito muito que a gente tenha muito para onde ir mesmo. Eu também não me importo se as pessoas estão se mobilizando, se não estão se mobilizando. Eu acho que cada um tem que fazer o que acha que é certo e está no mundo da maneira que está mais confortável, que acha que está mais ali desempenhando o que ela veio fazer aqui. Afinal de contas, né, a gente sabe que, enfim, não vai durar muito. E aí, assim, boa sorte para todo mundo. Eu realmente gosto desse espaço, eu gosto de discutir. Não para tentar, como às vezes parece, por conta da forma como eu expresso, impor o que eu acho. Porque eu não acredito nesse trabalho de doutrinação. Há algum tempo atrás, quando eu estava nos movimentos sociais e a gente falava muito em trabalho de base, aí eu estava com essa coisa de doutrinar na cabeça ainda, mas hoje em dia eu já vi que não surte muito efeito no que a gente é de verdade. Então é isso, é um trabalho contínuo. Quem tem afinco, quem gosta mesmo, tem mais a que fazer, tem mais a que tentar conscientizar dentro da sala de aula ou fora dela, por mais que quando a gente saia daqui de dentro a gente acabe por perceber que na verdade a gente não sublimou quase nada e que a gente está ali pronto para apenas uma fase mais específica da produção no mercado de trabalho, mas que a nossa alienação no final das contas é meio que bem parecido com a de um trabalhador do setor informal, por exemplo, né? A gente só tem um nível de especificação, a gente só foi especificar. Por exemplo, eu conheço muito sobre turismo, mais do que vocês aqui devem conhecer. Mas isso não garante que eu tenha mais conhecimento de vida ou que o meu engajamento político seja igual ao de vocês ou de uma pessoa que nem tem faculdade. Então, é isso, muito romantismo, muita coisa boa e muito Yakult. Ainda bem que como esses pensamentos não estão, como dizem, por sua razão, porque você está aqui com a gente. E a pessoa se esse pessimismo aí deixa você em casa? Não adianta eu vou perder meu sábado para ir lá discutir sobre. No meio do feriado. Eu vou levar Yakult. No meio. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, né? Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a quem vai estar assistindo na internet, né? No Pausa para Pegada, e que sirva como motivação, né? Como incentivo à luta, à discussão e à mudança. Primeiro, mudança própria para ajudar a mudar o coletivo. Muito obrigado, LGBT em pauta, qual a sua pegada? É isso aí, debate, próximo mês na Liberdade. Ela já convidou, o feijão vai ser lá. Agora um pouco de varal de cordel. Obrigado, Varal gente. de cordel com vocês. Muito obrigado, agradecer o convite, toda a pegada, para trazer cultura popular, esperamos os convites nesta conversa. Então vamos, para fechar, né? Vamos apresentar também outra vertente nossa, em tudo que nós fazemos, vem do cordel desse livreto aqui, toda essa coisa rítmica. Inclusive, e hoje eu trouxe especialmente aqui com o BC do chorinho, processo universitário, então, uma discussão, nós também fazer a cultura popular. Então vamos. Apruma o pandeiro, afina o bandolim, chama os 7 cordas
que a noite é sem fim. Só falta o cavaco, a flauta e o violão. Chora que alegra esse coração. Bem brasileirinho e baixo calado, para ouvir Joaquim tocando afinado. Com seu regional, na lapela uma flor, de pétalas notas e mais cheira amor. Convida a lua cheia, as estrelas povoar, na poça do sol o velhaco a roncar. Não só demorou de nascer o dia, o Brasil de manhã, tal qual não seria. Desde que aportou no Rio de Janeiro, no Porto do Paço, o rei Dom João VI, enxotado com a corte pelo Napoleão, trazendo horizontes de uma nova canção. Erguia-se o país como um novo império, mesmo tendo rei, não levava a sério. No mais, de bom mesmo, foram as novidades, e não eram espelhos, mal come a cidade. Foi o tempo dos bailes, das polcas, modinhas, com seus clarinetes e novas melodias. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim nunca se ouviu. Nem mesmo o violão nunca aqui se viu. Gozava o país de um certo status, enfim, o fim do tráfico começava outro ato, entrando na cena, sem salto, nem peruca, a nova classe média no Leblon, a Urca. Havia talvez certa, digamos, vontade por parte dos ricos, sabendo que em parte com a imagem do rei, varreram o rio, pintou o parlamento, coroou-se o Brasil. E assim, o novo país, mesmo ainda levando o império em suas costas, ao pouco se afinando na aba do vestido de Chiquinha Gonzaga, cortando com o piano um enorme jaca. Junta com o viriato e outros tantos amigos do maestro calado, sem temer perigo. Eles não fundaram só no regional, mas sim todo um jeito de ser musical. Lumbum com cachaça, numa taça de polca, dançando uma valsa dentro da maloca, ouvindo na Cleto rasgar o coração, soprando na flauta um choro. Muito obrigado. Já que o rapaz da vendendo eu vou fazer a entrada da casa, que valeu. O motoboy é da hora, faz o corre, entrega tudo na maior agilidade. Ele não deixa fugir.